caiu a temperatura, vai encher meu aquário de íctio. Então, resumindo, é uma lenda esse papo do peixe nacional ter uma facilidade maior para pegar íctio. Algumas pessoas perguntam do mandarim, um bom exemplo. Esse cara vai para quarentena? Bom, Miguel, uma outra dúvida que o pessoal tem bastante é em relação aí à amônia numa quarentena. Quais são as dicas que você dá pro pessoal evitar isso daí e ficar tranquilo numa boa? Muita gente pega a cerâmica do aquário e coloca na quarentena. Isso é uma dúvida que o pessoal tem bastante. O cobre é um bactericida, né? Tem muita gente que vem perguntar pra gente o que eu faço para tratar um peixe quando o peixe já está realmente bem moribundo, né? Onde normalmente é muito difícil salvar. Bom, pessoal, dúvidas existem demais aí em relação a doenças e tratamentos aí. E eu já começo fazendo uma pergunta pro Miguel, que eu escuto bastante ainda esse negócio de que a temperatura fez frio, caiu a temperatura, vai encher meu aquário de íctio. Ou então, poxa, entrou um outro peixe lá e eles estão brigando demais e pela briga vai dar íctio. Não é bem assim. Miguel, é verdade isso? Basta ter uma mudança no aquário, o peixe encadear um pouco de íctio? Então, sim e não. O que acontece? Tem gente que acha que o íctio está eternamente no peixe, mais ou menos uma coisa parecida que nem herpes. Contrair uma vez, ele pode ficar paradinho ali e na hora que precisar ele volta. Isso não é verdade, tá? Para o íctio, ou para o amilodínio, ou para a Brooklynella se manifestarem, eles têm que estar no sistema ou no peixe, tá? No corpo do peixe, de modo geral, isso mais para íctio ou amilodínio, estourando uma semana no corpo do peixe. Não tem como ficar lá 15 dias, 30 dias, um mês, um ano. Não existe geração espontânea. Então, se o peixe começou a ficar com a bolinha, é porque ou estava nele ou estava no sistema. Mas nele não fica ad eterno. Lembra aquela história que normalmente não, sempre as bolinhas no corpo do peixe vão cair? Sim, faz parte do ciclo. Faz parte do ciclo. Então, não tem como a bolinha ficar lá 6 meses e depois aparecer. Então, não existe geração espontânea. Se o cara fez a quarentena direitinho, se o aquário do cara nunca teve contato com peixes doentes, não tem como o íctio entrar naquele sistema. Você pode colocar a água a 12 graus, deixar ele estressado de tanto apanhar do outro peixe, não vai aparecer o íctio, né? Então não existe geração espontânea. Agora sim, é verdade que se a doença está no sistema, por mais ínfima que seja a quantidade dessa doença esteja lá, se acontece uma situação que estressa muito o peixe, fragiliza ele, a infecção é um pouquinho mais violenta. Né? Então assim, obviamente um peixe que está mais fragilizado tem uma propensão a contrair a doença maior do que o peixe que está plenamente sadio, né? Mas de novo, a doença tem que estar no sistema, não adianta, o peixe pode estar muito fragilizado, se a doença não estiver lá ele não vai contrair. Mas aí uma das dúvidas que vem muito pra gente é essa história de já apareceu a doença no aquário, vou tirar e vou fazer o tratamento na quarentena, isso eu resolvo, mas o que acontece com o aquário? Isso é complicado. Isso, quando o cara está nessa situação, é aí que ele sente como é complicado não ter feito a quarentena, né? Como Sim, é valorosa, preventiva, né? Como é valorosa fazer a quarentena antes de colocar qualquer peixe no aquário. O cara tem 3 caminhos aí. Eu vou falar quais são esses 3 caminhos, depois eu vou falar qual que eu escolheria, tá? Primeiro caminho é, tudo bem, ficou doente no aquário, tira todos os peixes, trata na quarentena, depois do tratamento põe de volta. Tem gente que faz isso. Eu acho extremamente arriscado, porque a doença continua no sistema. Sim, a probabilidade é muito grande. Sim, no caso de um íctio, o íctio é bem bobinho, né? O íctio é uma doença que tem que quase querer que o íctio mate o peixe para de fato ele matar o peixe. Então no íctio é possível que nessa de tirar, tratar esse põe de volta, o ciclo seja quebrado e ele não consiga reinfectar. É possível? É. Mas é bem provável que reinfecte. Se tiver um amilodínium, é mais provável ainda. Então não acho uma boa ideia. Segunda coisa é esperar um longo período de tempo, porque tem quem, né, a gente falou, o amilodínium ou o íctio caem do corpo do peixe, vão para o substrato e eventualmente aquilo que está no substrato vai eclodir e vai nascer um estágio, né, o dinósporo, no caso do amilodínium, um pteronte para o íctio, que tem que encontrar um hospedeiro, se não encontrar ele morre. Só que o tempo que tem que ficar sem peixe é uma coisa pouco testada e extremamente variável. Tem gente que deixa 2 meses e resolve, tem gente que deixa 3 meses e não resolve. Quanto mais tempo, maior a sua chance, perto de 100%, até deve chegar depois de muitos meses, de que tenha quebrado
o ciclo do parasita. Mas não é 100%. Muita gente faz isso, né? Deixa 60, 90 dias. A terceira alternativa é desmontar o aquário e começar de novo, né? Que é o que eu faria. Porque eu particularmente não gosto de ficar com a pulguinha atrás da orelha. E desmontar o aquário quer dizer clorar o substrato? O que eu faria? Tiraria todos os peixes, trataria eles separadamente. Eu colocaria, obviamente tiraria os invertebrados também. Deixaria sem peixe invertebrado. Aí colocaria cândida, boa e velha cândida. Pode colocar bastante cândida até você sentir um cheiro de cândida saindo no seu display. Você joga no sample e vê o cheiro sair do display. Deixa rodando 24 horas. Nessas 24 horas, pega algum tipo de bastão ou pedaço de cana, dá uma remexida no substrato para ter certeza que a cândida penetra no substrato. Depois desses 24 horas, drena o aquário inteiro com a cândida, joga fora, enche o aquário de água doce, de novo, água doce da pia mesmo. De novo, passa o cano para remexer o substrato, para remover o tal de cândida lá. Deixa uns 3 dias rodando na água doce, depois drena o aquário inteiro, joga a água fora e daí deixa ele secar. Quando ele estiver seco, aí você coloca água, ativador bacteriano se for o caso, os peixes que devem ter sido previamente quarentenados e também os invertebrados. Invertebrados tem que tomar alguns cuidados. O que acontece? Tem muitos invertebrados que têm tecido não orgânico, não vivo, que pode servir de substrato para estágios dessas doenças. Por exemplo, base de coral, concha de tridáquina, as rochas ali, rocha, tubo de poliqueto. Se bem que a rocha para mim tem que ir na parte de clorar, tem que clorar junto ali. Mas assim, você não consegue clorar a concha da tridáquina, né? Tem a tridáquina lá, o tubo do poliqueto, aquele tubo de carbonato de cálcio que o pessoal gosta, aqueles coco worm, não sei o que, você não tem como clorar aquilo. A base do coral também não. O que eu recomendo? Eu recomendaria que pegaria todos os organismos que tem. Primeiro eu removeria o máximo de coisa desnecessária possível. Por exemplo, o coral tem mais base do que precisa, remove a base. De repente ele já não precisa mais da base, remove a base, faz uma nova. Removeria o máximo de material morto possível que dá para remover. Aí eu pegaria todos esses organismos, daria um banhozinho de água doce de 30 segundos. Depois do banho de água doce eu pegaria um pano, algum tecido com álcool um pouquinho e passaria só na parte morta, de jeito nenhum na parte viva, e daí introduziria no aquário. Então, por exemplo, no caso de uma tridáquina, pega a tridáquina, banhozinho de água doce, 30 segundos, tira de lá, pega uma toalha ou um pano com álcool, passa na concha dela, não encosta no tecido vivo, nela mesmo, só na concha, depois vai lá, mergulha no aquário e acabou. Essa é uma maneira do cara recomeçar o aquário e nunca mais querer ter um negócio desse de doença no aquário dele, porque... mas é o único 100%. Mas é muito complicado. Você vê, aí... É desanimador, assim. E ressalta a importância da quarentena, mas é o único 100%, porque tira pra tratar e põe de volta, a chance de dar problema é muito grande. Deixa 60, 90 dias, pode até chegar perto do 100%, mas a gente tem ouvido falar de alguns casos do pessoal falando deixei 60, 70, põe o peixe e o problema voltou. É verdade que talvez o cara possa ter comido uma bola na quarentena, não tratou direito, mas é possível que tenha ficado no sistema também. Agora, se faz isso de recomeçar o aquário, é 100%. Né? Então, é o mais perto, é 99,99%. É o que eu faria, porque eu não gostaria de correr o risco de perder dinheiro ou a parte moral, até perder vida por causa do peixe. Claro, com certeza. Né? Mas aí, quem ainda não montou o aquário vai montar, para não ter que passar por essa decisão difícil desses 3 caminhos, faça a quarentena que resolve. Miguel, uma outra pergunta que o pessoal faz bastante é em relação aos peixes nacionais, principalmente o baianos. O pessoal acha muito bonito, mas tem aquele negócio, é um peixe que dá muito íctio. Conta pra gente aí essa relação de nacionais com importados. Tem muita gente que fala que não é uma boa ideia misturar peixe nacional com importado por uma questão de sanidade. Que os peixes nacionais são mais suscetíveis às doenças, que eles são mais carregados de doenças. Não é exatamente por aí. O peixe nacional ele é tão suscetível a contrair o amilodínia ou o íctio como o peixe estrangeiro. Né? Ele vai contrair da mesma maneira. Agora, os peixes nacionais levam uma fama muito maior e é mais comum você ver por aí uma quantidade maior de peixe nacional doente que o estrangeiro. Mas isso não é porque o peixe é mais fraco e não é porque misturou nem nada. O que acontece é o seguinte:
Normalmente, quanto mais próximo do ponto de coleta do peixe você está, quanto menos tempo também se passou desde a coleta, maior é o risco do peixe trazer e carregar uma doença. Tá? Por exemplo, se você vai nas Filipinas, um pescador humilde que vai lá, coleta um monte de peixe, de manjar, ele tem um sistema muito rudimentar, que ele coloca todo mundo ali em condições de água bem inadequadas, estresse, peixe interage negativamente com o outro, apanha, briga com aquele, são peixes bem recém-removidos do oceano, então assim, são condições muito favoráveis para que se venha um outro peixe doente, grande parte de quem está ali fique doente. Isso acontece lá no Sudeste Asiático, mas acontece aqui também. Só que acontece, o peixe que vem do Sudeste Asiático, ele primeiro sai do pescador para ir para o atravessador. Né? Aí o atravessador já tem uma mortalidade daqueles piores que já estão mais doentes. O atravessador já dá uma selecionada, aquilo que está ruim ele não manda. Aí ele manda ou para os Estados Unidos, ou direto para o Brasil, onde dá uma segunda triada, e essa triada é tanto os que morrem, quanto aqueles que o pessoal fala, putz, esse não está com uma cara boa, ou não vou vender, ou vou tratar antes de vender. Então, as coisas que chegam depois de muitas semanas, chegam um pouquinho triadas. Agora, de vez em quando o peixe é coletado aqui na costa brasileira, no dia seguinte ele já está na loja e no próximo dia já está no aquário cliente final. É pouco tempo ele manifestar uma doença, né? A gente relembra que as doenças começam na branca e depois espalha. Então assim, quanto mais próximo você está do ponto de coleta, maior a sua chance, né, de pegar uma coisa que sofreu bastante, mas ainda não desenvolveu toda aquela sintomática que te fala, putz, está muito doente. Mas, em condições de saúde, o peixe nacional e o peixe estrangeiro podem muito bem interagir. Tanto que tem inúmeros casos de aquários que tem peixes nacionais. Então, resumindo, é uma lenda esse papo do peixe nacional ter uma facilidade maior para pegar íctio, e o tratamento para um Yellowtang e para um baianos é o mesmo, não muda em nada. Sim, até porque Yellowtang e baianos são peixes muito similares, né? São da mesma família, são os acaturídeos. Agora tem outros peixes que de repente você precisa fazer uma mudancinha aqui ou ali. Mas a única diferença que faz com que a gente tenha mais casos de peixe nacional doente é porque a gente está muito perto desse ponto de coleta. E a grosso modo essa triagem não é tão feita, as coisas funcionam de maneira muito mais rápida, que permite com que problemas de doença passem desapercebidos com mais facilidade. Mas não é que o peixe nacional é um peixe fraco perante o peixe estrangeiro, como algumas pessoas acreditam. Perfeito. Bom, Miguel, nos nossos aquários tem os peixes de fundo, né? Algumas pessoas perguntam do mandarim, um bom exemplo. Esse cara vai pra quarentena? Esse cara não vai pra quarentena? E se ele vai pra quarentena, como é que você vai alimentar aquele carinha que só fica aí no substrato? Essa é uma excelente pergunta. É uma pergunta que vem de vez em quando. Porque o mandarim, na grande maioria dos casos, né, é um cara que vai depender da fauna que está no substrato. É um cara que não vai comer ração. Agora que você vai fazer... Tá caçando ali, o dia inteiro caçando os copépodezinhos. Mas como que ele vai fazer num aquário que não tem substrato nem nada? Então, tem duas partes para ser exposta. Primeiro vamos falar dos peixes que de fato dependem muito do substrato, tá? Porque você tem outros gobídeos que comem ração numa boa, mas por exemplo o mandarim é um cara que vai depender. Use náuplido de artêmia. É disponível, é fácil, tem empresas que comercializam. Mas eu não quero eclodir, não quero comprar. Tudo bem, usa a artêmia adulta, só que enriquece ela antes. Forneça um alimento vivo, que dificilmente qualquer peixe ali na sua quarentena vai se recusar a negar. É difícil, mas tem mandarins que comem coisa congelada, camarão congelado. Pode dar artêmia congelada, tem produtos hoje disponíveis nas lojas. Se você embebeda sua artêmia naquilo lá e fica com valor nutricional melhor. Eu usaria essas alternativas, né, para manter o peixe, eu não deixaria de quarentená-lo. Agora, os outros peixes que não dependem só da parte viva, que podem comer ração, boa e velha ração, né? Agora, o peixe mandarim, sinceramente, é um peixe que eu estou falando na minha experiência aqui, nunca vi um caso de mandarim com Amylodinium ou Ictio ou Brucrinella. Se alguém souber de um caso, até depois conte pra gente, que é curioso. Eu acho que eu sei por quê, né? Porque o mandarim é um peixe que tem um muco muito grosso. E o muco funciona como uma barreira física para que essas doenças não consigam se aderir ao peixe. Por exemplo, elasmo branco. Elasmo branco é um peixe, né? Tubarão, raia, essas coisas. Não existe casos relatados desse lá porque ele tem
uma epiderme que tem estruturas placoides que servem como barreiras mesmo para essas doenças irem lá. Então eu acho que o mandarim é um cara muito pouco suscetível, se é que ele é suscetível contra essas doenças. Então, como ele é um peixe mais frágil, é um peixe que certamente não vai ficar muito feliz de ficar num ambiente tão não natural como a quarentena, faz aí um tratamento mais curto. Em vez de manter 7, 8 dias que a gente faz para outro, mantém ele 3, 4. Legal. Né? E depois não teria problema dele ficar sem comer 3, 4 dias? Se ele veio saudável, tá numa boa? Então, porque às vezes pode chegar e não vai comer. Mas é um problema, sabe por quê? Porque o peixe mandarim, dificilmente, durante esse longo transporte, ele se alimenta bem. Porque o alimento vivo, essas coisas, faltam nas baterias do pessoal que exporta, importa. Então, ele é um peixe que normalmente já chega meio precisando comer. Então, se ele chegasse parrudinho, gordinho, em perfeito estado, nenhum problema de ficar 3, 4 dias sem comer. Mas como normalmente não é o caso, seria bom fazê-lo comer na quarentena já, né? Pode-se de repente arriscar e não fazer quarentena no mandarim? Pode. Se de fato ele não for capaz de controlar a doença, poderia fazer. Eu acho que eu não faria isso. Eu acho que eu quarentenaria o mandarim sempre sim. Né? Nós já temos alguns mandarins perdidos aqui na Eco Reef e a gente sempre quarentenou. Né? Foram protocolos um pouco mais curtos, assim, 4 dias. Então eu acho que é importante alimentá-lo lá, porque ele não vai ter o substrato, mas você pode fazer um protocolo mais curto. Mas isso para o mandarim, que é um peixe que tem uma característica fisiológica desse muco grosso, que é interessante, que permite de repente que se afrouxe um pouquinho as rédeas com ele. Agora, tem muitos outros peixes que não dá para fazer isso, aí tem que mantê-los 7 dias na quarentena. Vou dar um exemplo, os blenes meia-cantos que a gente comercializa, é muito diferente ele do cultivado e do selvagem. O selvagem é muito difícil de comer em cativeiro, né? O cultivado é muito fácil. A gente, quando trazia alguns reprodutores, de vez em quando a gente recebia alguns que eram selvagens. Não dava para ir na ração, tinha que alimentá-lo na quarentena com alimento vivo, e aí ele tinha que aguentar lá seus 8 dias, 10 dias na quarentena, não tinha saída. Bom, Miguel, uma outra dúvida que o pessoal tem bastante é em relação aí à amônia numa quarentena. Quais são as dicas que você dá para o pessoal evitar isso daí e ficar tranquilo numa boa? Certo. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que se preocupar com amônia e nitrito, né? Que são as coisas que vão se manifestar primeiro como um problema, enquanto que nitrato e fosfato nem vai dar tempo de aparecer, porque a quarentena de modo geral é curta. Sim. Né? Pelo menos seguindo o protocolo que a gente recomenda. Né? E é aquele sisteminha mais confinado, de modo geral não tem aquele mais estrutura para remoção de nutrientes tão boa. Então assim, é um sistema que pode acumular nutrientes com mais facilidade. Eu acho que a pergunta para ele é simples. Tem 2 alternativas que eu vejo óbvias. Uma faz troca da água a cada 2 dias, troca um volume razoável, troca, sei lá, 20%. Mas até como normalmente o volume da quarentena não é grande, é raro passar de 100 litros, troca um monte, troca 50%, 60% a cada 2 dias e você não precisa nem fazer teste, né? Se a quarentena for durar lá seus 10, estourando 14 dias, tudo bem. Tranquilo. A outra alternativa é faça o teste, né? Eu confesso que eu não tenho experiência com isso, mas já me disseram que ocasionalmente o cobre pode interferir no resultado do teste. Eu gostaria de saber um pouco mais a respeito, precisaria ler, mas acho que seria uma interferência do íon de cobre nos reagentes que são colocados dentro do tubinho. O que poderia gerar uma confusão aí. Mas então, assumindo, e pode não ser, mas vamos assumir que esse erro seja linear. Se você coloca o cobre agora, é para ter 0 de amônia, água nova. Você vai lá e testa e deu 30. Tudo bem, de repente o 30 não é verdadeiro. Mas se você volta no dia seguinte e mede e deu 50, talvez o 50 também não seja verdadeiro, mas você pode inferir que aquilo subiu. Certo. Né? Então eu acho que não custa nada fazer teste de amônia com frequência, nitrito também. Mas se não quiser nem fazer isso, faça a troca d'água com frequência. Problema resolvido. Resolvido. Ainda mais se for um cara que quarentena um peixe por vez, que eu acho que é uma boa ideia, ou poucos peixes por vez, peixe pequeno pote. A gente está falando de uma quarentena de poucas dezenas de litros, sabe? 50 litros. Então trocar a água dali é muito fácil, né? Mas também tem algumas boas práticas para evitar que os nutrientes se acumulem.
se por algum motivo perdeu um peixe na quarentena, tira ele de lá. Não pesa a mão, você tem que alimentar bem os peixes, mantê-los bem alimentados, mas não em excesso. Você não precisa fazê-los comer 3 vezes por dia. Não é uma hora de engorda, né? Não é uma engorda, não precisa comer 3 vezes por dia. Por algum motivo sobrou ração, foi no fundo, remove aquilo ali. Tudo isso daí vai dar uma facilitada. Mas sim, faça a troca d'água cada 2 dias, se de repente você tiver uma experiência que naquele sistema não sobe tanto a cada 3, enfim. Aí tem sistema que nem vai precisar, porque se o cara tem uma quarentena de 60 litros, ele coloca um palhacinho pequeno ou um bobizinho pequeno, se ele vai fazer uma quarentena de 10 dias, ele vai alimentar uma vez por dia o suficiente ali, você não vai ter níveis de amônia ou de nitrito subindo de maneira preocupante lá. Então, assim, cada caso é particular, mas tem certas práticas que vão ajudar ao problema não se desenvolver. Bacana. Muita gente pega a cerâmica do aquário e coloca na quarentena. Isso é uma dúvida que o pessoal tem bastante. O cobre é um bactericida, né? Não compensa, então, colocar essa cerâmica? Olha, eu acho que não, porque como é um sistema normalmente de volume muito baixo, trocar água é fácil. E quando você coloca aquele filtro biológico estabelecido, cheio de nitrosomonas, nitrobacter, nitrospira, o cobre vai matar grandíssima parte disso, né? Na nossa experiência na Ecorif, quando a gente tem um filtro biológico bom, a gente coloca o cobre, a eficiência dele não vai a 0, mas abaixa muito. Não sei te quantificar, mas o filtro biológico sofre muito. E muitos desses materiais se usam, como cerâmica, borax, qualquer material calcário, essas coisas, pode absorver cobre com uma certa facilidade. E depois eu não sei se é tão simples reverter esse processo. Então você acaba desperdiçando esses materiais que normalmente são caros, né? E então eu não vejo necessidade. Eu faria boa e velha troca d'água num sisteminha pequeno. Perfeito. Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Vini, uma outra coisa então que eu ia te falar tem muita gente que vem perguntar pra gente o que eu faço para tratar um peixe quando o peixe já está realmente bem moribundo, né? Onde normalmente é muito difícil salvar. Então o que eu faria, que é o que a gente faz até na Ecorif em algumas ocasiões, pega o peixe, antes disso, pega o recipiente que você quer dar o banho de água doce, pode ser o volume que você quiser, coloca a água da pia, se tiver que não tem muito cloro na água, se tiver tem que remover, deixa estabilizar na temperatura ambiente, 20, 25 graus, né? Se tiver muito frio, aí dá um jeitinho de manter no lugar aquecido. E aí quando tiver estabilizado, a temperatura tiver dos seus 20 a 25, coloca o peixe lá e marca no cronômetro 2 minutos. Certo. Aí você fala, putz, Miguel, mas quando dá 1 minuto o peixe deita. Não tem problema, ele está com dificuldade de fazer troca gasosa, pode deixá-lo deitar. No momento de você removê-lo e colocar ele na água salgada, ele vai voltar a nadar normalmente, né? E aí o que você vai perceber, se for Amylodinium ou Ictio, para Brooklynella não é o caso, é que grande parte das bolinhas brancas vão sumir. Na verdade elas não sumiram, elas caíram no fundo daquele recipiente, né? E aí aquilo alivia muito a pressão do patógeno sobre o peixe, dá uma sobrevida. Então eu sempre recomendo para o cara que já pegou um peixe que já tem sintomas, não é 2, 3 bolinhas, já está ali levemente empipocado, já dá para ver que não está legal, faz esse banho de água doce. De novo, sobre Brooklynella não adianta, mas para Amylodinium e para Ictio funciona bem. Então, para situações emergenciais a gente recomenda isso daí bastante e funciona muito, muito bem. Legal. E o ideal é que saia dali da água doce e vai para uma quarentena, né? Sim, se o cara comprou na loja assim, eu já acho que já vale a pena até incorporar o banho de água doce como parte do protocolo. Recebe, banho de água doce 2 minutos. Na verdade eu faria o seguinte, se o pessoal segue o nosso protocolo, que envolve formalina e cobre, eu faria o seguinte: recebeu formalina 1 hora, daí banho de água doce 2 minutos, daí no cobre, né? O banho de água doce tem que ser imediatamente antes dele entrar no sistema, onde ele vai ficar mais tempo, mas ajuda bastante para peixes que já estão mais carregadinhos. Legal. Falando em protocolo, tem protocolo novo aí? Tem. A gente, quem sabe ano que vem a gente não conversa a respeito disso. A Ecorif fez uma série de testes aí, de protocolos com cobre, e a gente vê que tem espaço para mexer um pouco nesses protocolos para que eles sejam mais suaves ainda, que não se tenha tanto problema com ficar preocupado em medir também o cobre, porque hoje um dos grandes problemas é medir, aquele teste é bom ou é ruim,
A gente está batalhando num protocolo novo, está terminando os testes. Para não precisar de teste? Não precisar medir o cobre. Poxa, amigo. Né? Você vai colocando doses em certa... você vai gradualmente aumentando doses e por um certo período. Até agora a eficácia foi igual, não teve perda. E o motivo que a gente começou a fazer isso é porque os protocolos que a gente usa e os bem disseminados aí na aquicultura são para aquicultura de corte. Então nós estamos falando de peixes de grande porte, que tem uma massa muito grande. E isso ainda não foi muito bem refinado para peixes ornamentais marinhos de pequeno porte. Então a gente começou a fazer uns testes e parece que vai ser legal e eu acho que vai ainda melhorar as coisinhas por aí. Legal. Mas a gente chega lá. Então 2018. Isso é mais uma novidade para 2018. Então beleza. Miguel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer estar sempre aqui, sempre ajudando a gente aí. Muito obrigado. Beleza. Valeu.